Oi, eu sou a Anne e eu vim aqui para te falar de um concurso ótimo, que é o concurso da Petrobras. Esse concurso estava sendo esperado há um tempo para muitas pessoas que são da área técnica e da área superior. E é o concurso de sonho de muita gente. Eu vou falar sobre ele hoje. Bom, o concurso ele já destinou algumas vagas e vai ter também cadastro de reserva. Além disso, ele está sendo organizado pela Sesgran Rio, que é uma instituição bem interessante. Vai ser só uma provinha, gente, onde eu vou ter conhecimentos básicos e os conhecimentos específicos. Serão 89 vagas para nível médio, mais cadastro de reserva, que vai somar mais de 1.000 oportunidades. Para o nível superior é um pouco menor, são 11 vagas e 132 oportunidades para cadastro de reserva. Ele liberou vagas para vários lugares. Os estados que ele colocou são Pernambuco, Amazonas, Ceará, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Só que vão ter outras cidades também contempladas que está aí na tela. O que vale para você saber nesse caso é que de imediato vão ser convocadas 100 pessoas. E eu tenho certeza que você quer fazer esse concurso, né, colega? Então segura a vinheta que eu já volto. Então, gente, antes de explicar, eu queria agradecer os comentários no último vídeo, eu li todos até agora, e queria agradecer o pedido de casamento, seja você quem for, assim, vamos ver. Bom, eu tenho várias fontes para fazer análise de edital, e para fazer a análise de edital desse concurso específico, eu tive a ajuda de um grande amigo, então eu quero agradecer ele aqui nesse vídeo. Obrigado, Dedê. Vai você esse vídeo, beleza? Mas vamos ao que interessa. Primeiro eu coloquei algumas informações que é meio papo de concurseiro, mas é aqueles papos de fórum que a gente adora. O que acontece? O concurso da Petrobras, ele é de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6 meses. Ou seja, é normal que eu tenha um concurso por ano nesse caso. E aí eu coloquei aqui alguns dados dos últimos anos para você analisar e tirar suas próprias conclusões. Primeiro é o seguinte, de 2002 para cá, a Petrobras contratou 32 mil pessoas, não necessariamente por concurso, mas vamos lá. Vamos falar dos últimos 3 anos que a gente teve. 2010 e 2011, ela contratou 6.141 candidatos, o que é um número muito bom se você pensar só em 2 anos. O problema foi que no último concurso que teve em 2012, ela convocou praticamente o número de vagas que ela abriu. E mesmo assim, as convocações foram muito lentas, o que deixou alguns candidatos assim um pouco inseguros sobre a instituição. Falaram também que faltava certa transparência na Petrobras para divulgar os dados. Mas o que importa agora para você é que está para sair, já saiu na verdade, as pessoas podem já se inscrever dentro da Petrobras, um plano de demissão voluntária. Ela vai pegar aproximadamente 8.000 funcionários. Com isso, é provável que novas pessoas sejam contratadas para os cargos da Petrobras. Outra coisa também é que o TCU liberou que 57 mil funcionários deveriam ser retirados, funcionários terceirizados no caso, e que isso deveria ser feito nos próximos 5 anos. Ou seja, eu acho que a sua vaga está aí, tá? Muita gente fica inseguro porque é período eleitoral e eu vou te explicar como é que vai funcionar. A Petrobras, ela é uma economia mista, ou seja, ela pode dar até andamento no concurso, mas ela não pode homologar. Só que fazendo uns cálculos, olha só, o concurso ele vai ser homologado no dia 26 de junho e o período eleitoral começa no dia 5 de julho, ou seja, pode chamar, não é? Aí a Folha Dirigida foi lá e entrevistou um dos gerentes de RH que está aí na tela. E ele falou 2 coisas muito importantes. Ele falou que a prioridade era liberar o resultado da prova e que era para planejar e convocar para o curso de formação. Ou seja, ele não falou que vai ser convocado logo em seguida, mas pela urgência deles para já planejar o curso de formação, eu acho que é bem provável que isso aconteça esse ano, viu? Então, antes de falar para você mais sobre o edital, eu vou falar um pouquinho sobre a instituição organizadora desse certame, que no caso é a Sesgran Rio. O que eu posso te falar dela? A primeira coisa é que ela distribui o conteúdo que vai ser cobrado de forma proporcional, ou seja, é muito provável que caia tudo que ela pediu no conteúdo programático. Ou seja, estude tudo, colega, não elimine as coisas por achismo, beleza? Outra coisa, semelhante à FCC. Por que eu falo que ela é igual a outra instituição? Porque, às vezes, quando a gente vai praticar, a gente não encontra muita questão da Sesgran Rio. Então, eu estou te dando essa dica porque não achou, pode procurar da FCC. Ela vai te dar uma base boa para você começar a treinar. Foco na abordagem
no caso da Petrobras. Por quê? Por mais que seja a Sesgran Rio, os textos, os gráficos, todos vão estar relacionados com a instituição organizadora que tem do concurso, que é no caso a Petrobras. Então foca nisso e fica bem atento com as coisas que acontecem na Petrobras mesmo. Lê sobre a situação dela, outras coisinhas a mais. Ela não tem textos muito longos, as questões são bem objetivas, então você não precisa ficar tão preocupado com o tempo. Aproveita e faz uma prova boa. As questões são assertivas, A, B, C, D, E. Ou seja, elas sempre estão procurando as que estão mais certas ou as que estão erradas. Isso sempre induz a questão de pegadinha, sempre vai te induzir ao erro. O que eu te dou de dica é, sempre vai por eliminação e vai tirando as que você tem certeza que estão totalmente erradas ou totalmente certas. Ela exige do candidato também capacidade de visualização e interpretação. Se você tiver com medo disso, colega, calma, porque tem uma aula excelente aqui do lado da Rafaela Lobo, que vai te ajudar com certeza nisso. Por quê? Interpretação de texto não vai ser só para a prova de português, para as outras questões também, inclusive as questões técnicas. Às vezes você vai ter que interpretar uma situação e é muito importante que você já tenha assistido essa aula para que você consiga aplicar bem o conteúdo aprendido. Eu coloquei aí para você agora 2 matérias que a gente tem aqui no Méritos Online que eu acho que pode te ajudar, que é a nossa matéria de português com a Rafaela, que é excelente, e a nossa matéria de matemática também. Por que eu estou colocando? Porque a Sesgran Rio, ela tem o costume de cobrar alguns temas já recorrentes. No caso de português, ela sempre cobra regra de gramática básica e acentuação. Ou seja, foca nesses 2 que tem muita chance de ter várias questões sobre isso. E no caso de matemática, ela sempre utiliza muito gráfico, que é o que eu te falei também de interpretação. E também imagens, ou seja, você vai ter que interpretar aquilo para dar uma resposta. Não basta só saber matemática e saber os cálculos, beleza? Conhecimentos específicos é o que pega, né, nessa prova. Por quê? É que tem o maior número de questões, ou seja, gasta a maior parte do seu tempo estudando a parte de conhecimentos específicos. É o que vai pegar mesmo na prova para você. Outra coisa, fica bem atento aos termos técnicos. A Sesgran Rio adora cobrar esse tipo de coisa. E as pessoas no fórum também sempre falam isso, que é comum nas provas esse tipo de cobrança. Siglas e termos em inglês também cai, colega. Então volta lá para o seu cursinho e vê algumas coisas se pode te ajudar. O que eu acho mais importante é você se livrar da decoreba mesmo. Tem muita gente que fica tentando decorar, mas você tem que entender que o que você está aprendendo você vai realmente utilizar na prática lá. Então, tenta aprender os conceitos, porque quando isso entra dentro de você, fica muito mais fácil de aprender. Uma coisa super interessante que o edital colocou, eu deixei aí na tela para você. Cada candidato, ele deve escolher a bibliografia que ele achar mais conveniente. O que ele quer dizer com isso? Ele não está te dando nenhum livro para você estudar. Você pode estudar, inclusive, os livros que você vê no seu curso técnico ou no seu curso superior mesmo. Eu acho que esses livros têm muito mais chance de te ajudar do que se você comprar ou pegar coisas compiladas na internet. Ou seja, foca no que você já estudou e aí você vai lembrar dos seus professores antigos também e com certeza seu resultado vai ser muito melhor. E aí, quer saber os cargos que saíram para esse edital? Olha lá. Calma, não é um carinha de Breaking Bad, é o cargo de técnico de exploração de petróleo júnior. Tem também técnico de inspeção de equipamentos e instalação júnior, técnico de logística de transporte júnior, que é para a área de controle. Tem também técnico de manutenção júnior, que pega a parte mecânica. Tem também técnico de operação júnior, técnico de projetos, construção e montagem júnior, que é edificações. Técnico de projetos, construção e montagem júnior, que é mecânica, ou seja, mais um cargo para mecânica. Técnico de segurança júnior e técnico de suprimento de bens e serviços júnior. Todo mundo júnior, né? E para nível superior, são 2 cargos de engenharia. Engenharia de meio ambiente e engenharia de produção. Os 2 cargos são júnior também, assim como o médico, beleza? A parte que todo mundo quer saber, ou seja, quanto que eu vou ganhar? Esse valor aqui são os valores divulgados, mas é provável que o seu salário seja um pouco maior do que isso, ou até mesmo isso, visto os descontos que vai ter. Para nível médio, eles falam que é R$ 2.073,87, só que pode chegar até R$ 3.400. Ou seja, é o seu concurso, colega. E para nível superior, é simplesmente R$ 4.929, podendo chegar a R$ 8.081. Eu acho que esse concurso é dos seus sonhos, não? Vamos falar sobre as vagas. Tem no final do edital, se você for rolando lá, você vai ver que vai ter um quadro com as vagas distribuídas primeiro por cargo e depois por região.
Ou seja, primeiro você procura o cargo, depois você vê as regiões que você vai se inscrever. Eu peguei, é claro, da minha cidade, Belo Horizonte, e olha só o que acontece. Primeiro ele fala quantas vagas para ampla concorrência, e essas vagas são as vagas imediatas que eu te falei. Depois ele fala as vagas para deficiente, só que segundo o decreto são 5%. Se são só 4 vagas, nesse caso não vai ter vaga para deficiente, só se chamar o cadastro de reserva, tá? E como é que funciona o cadastro de reserva ali que está 40? É 10 vezes o número de vagas imediatas, o cadastro de reserva. Então, por exemplo, no caso de BH, são 4 vagas imediatas, ou seja, o cadastro de reserva vai ser 40. Para todas as regiões, ele segue esse padrão. Bom, gente, eu vou falar agora sobre uma coisa muito importante, que é polo de trabalho e a cidade das provas. Você tem que ficar atento, porque em alguns casos, independente de você estar se inscrevendo para uma região, você não vai fazer prova lá. Peguei o caso de BH, no caso. Você pode se inscrever para BH, Betim ou Ibirité, só que a prova é BH, ou seja, fica atento nisso. Tem também alguns casos de alguma cidade que você pode escolher, é o caso de Macaé. Você também pode escolher onde você vai fazer a prova. Fica atento na hora da inscrição, que é lá que você marca isso. Falando ainda sobre vagas, você sabe que a Petrobras está em vários estados do país. E também, não necessariamente você vai trabalhar embarcado ou não. Por isso a gente colocou aqui esse mapinha, só para você ter uma ideia de onde tem algumas regiões que você pode trabalhar embarcado ou não. Mas o melhor mesmo é que você entre nesse site e você veja os lugares onde é refinaria, onde você vai trabalhar no porto e esse tipo de situação. É bom você ficar atento, porque se você tiver algum problema para morar longe de casa, você tem que ficar atento nisso, porque é muito provável que isso aconteça nesse concurso. Mas vamos falar do que todo mundo gosta, que são as vantagens de se trabalhar na Petrobras. E são muitas. A primeira é que assim que você entra na Petrobras, ela te convida e ela te chama para conversar sobre 2 temas. Primeiro, o seu plano de salários e também sobre o seu plano de carreira. Ou seja, você não necessariamente precisa continuar no mesmo cargo que você está. Ela dá a possibilidade de você crescer. Aquele cara que eu coloquei no início, o gerente de RH, ele trabalha há mais de 20 anos lá. E ele falou que nunca mais vai sair de lá. Por quê? Desde que ele entrou, e ele entrou num cargo de operação, ele já foi crescendo e foi aumentando de nível e, consequentemente, de salário, e foi se sentindo cada vez melhor lá na Petrobras. O interessante é isso, é que ela valoriza o funcionário. Diferença para os jovens. Por quê? Ela forma profissionais. Você pode entrar lá com seu nível técnico, mas ela te investe em você. Ou seja, ela vai querer que você faça um curso superior, um curso de aperfeiçoamento. Isso é muito importante para a gente que é jovem, sempre quer aprender uma coisa diferente. E o melhor, a participação nos lucros. Eu li alguns lugares, assim, eu vi alguns lugares, eu não tenho certeza, né, gente? Mas parece que, assim, o mínimo de participação nos lucros que tiveram nos últimos anos foi R$20 mil. Isso é mega boato, não vai por isso, não. O que acontece é que ela é organizada por sindicatos e ela normalmente paga em junho. Isso é, assim, a grande vantagem que todo mundo fala. Outras coisas que tem de vantagem, tá aí aparecendo na tela, tudo para você. E lê o edital também para saber, mas eu acho que vale muito a pena você ver que ela sempre está investindo no funcionário, tanto no nível educacional e também no nível de saúde. Ela tem vários programas para ajudar, no caso, os profissionais que trabalham lá para ela. Mas existe uma questão que eu quero falar agora. Existe a probabilidade de você trabalhar embarcado, que é trabalhar longe da terra, bem longe da terra. E aí eu vi muita gente falando sobre as vantagens e desvantagens disso nos fóruns e as pessoas que eu conheço também. E aí eu resolvi colocar aqui esse slide para te ajudar a ver se você realmente vai querer esse concurso. Eu não estou aqui para fazer amiga nem inimiga de ninguém, mas eu acho que o meu papel é te mostrar os 2 lados e a partir disso você escolhe o que você quer. Vamos lá, quais são as vantagens de trabalhar que todo mundo já sabe? Os salários são ótimos, você tem a participação no lucro, que eu acabei de falar. Existem várias promoções na empresa, estabilidade e principalmente status. E quando você fala que você trabalha na Petrobras, as pessoas já te olham diferente, né? Isso tudo você já sabe, isso tudo já está nesse saquinho aí, você já está garantindo. Mas o que é importante para você? Qual que é o diferencial se você for trabalhar embarcado, gente? O diferencial é esse que está na tela. Você trabalha 14 dias e folga 21 dias. É como se você tivesse 6 férias por ano. Isso é excelente, dá tempo para fazer muita coisa, outras atividades, inclusive. E o adicionalzinho que você recebe por isso pode chegar a 140%. Ou seja, nada mal. Mas há desvantagens, meu amigo. Eu tirei essas desvantagens de um blog que chama Tecnopeg.
É um cara que trabalha embarcado na Petrobras e ele coloca vídeos sobre as situações que ele passa lá. Eu convido você a acessar, porque você vai ver um pouco mais do seu dia a dia, vai ver como é que vai ser o seu trabalho lá, porque é claro que você vai passar. Então é só para você ir se acostumando já. Quais são as desvantagens? Confinamento. Para quem não sabe, você não pode levar celular, notebook, nada. Você não vai ter contato com o mundo fora da embarcação que você está. Ou seja, você não vai poder falar com as pessoas que você gosta e tal. Eu acho que tem até lan house lá dentro, mas eu não sei direito se isso é tão disponível e como funciona. Outra coisa, tem muita gente que passa mal em navio. Eu sou uma delas, então eu não trabalharia na Petrobras. Se você é um desses, você vai ter que analisar com seu médico o que você pode fazer para driblar isso. Mas é provável que você se sinta enjoado. O trabalho também é muito puxado. Chega a ser 12 horas e você pode ter que fazer hora extra. O ambiente também, ele é um pouco hostil, porque são várias máquinas com aquele barulho, é alto o lugar que você vai estar, ou seja, não é um lugar que você vai estar tranquilo, passeando em alto mar. E também não deixa de ser arriscado. Se você for ver os vídeos, você vai ver que acontecem situações inusitadas. É claro que a Petrobras trabalha para diminuir qualquer tipo de risco e não acontecem há muitos anos nada de grave, mas você tem que saber disso pelo menos. Gostou de tudo que eu falei, é óbvio, né? Nem esse enjoozinho aí vai te deixar desistir disso não, colega. Você é forte e vai topar essa. Então se inscreve, né? Só você acessar o site lá da Sesgran Rio. Para nível médio você paga R$ 40, superior 58. Você pode fazer isso até o dia 17 de março, ou seja, fique atento e não deixe para pagar o boleto na última hora. Lembrando, site da Sesgran Rio. Situações especiais. Você pode pedir um atendimento especial na hora da prova, ou você pode também pedir para se candidatar para as vagas para deficiente. Nesse caso, você tem que mandar uma correspondência para a Sesgran Rio, e no caso de deficiente, você tem que marcar isso no ato da inscrição e lembrar de enviar o laudo médico com o número do CID e essas coisas. Antes da prova, o que você deve fazer? Provavelmente no dia 17 de março, a Sesgran Rio vai publicar no site dela, onde você vai fazer a prova, que horas e tudo bonitinho. Você provavelmente não vai fazer a prova no lugar onde você mora. Mas aí o que é? É interessante você viajar um dia antes e conhecer melhor o lugar, visitar, ver se tem ônibus, ver se é melhor pegar um táxi, porque na hora você vai estar uma pilha de nervos e é muito provável que você fique mais nervoso ainda se você não conseguir chegar no local da prova. Então, olha antes no site onde você vai fazer a prova e pesquisa melhor sobre o lugar, viu? Outra coisa, separa tudo antes de levar. O que você tem que levar? Documento, é óbvio, o cartão de inscrição que você vai imprimir, água e também um tipo de comida, se você quiser, caneta de material transparente, porque você pode ser eliminado da prova, e o melhor de tudo, procura relaxar antes da prova. Você já estudou, então com certeza você já está preparado. Provavelmente se você for fazer a prova no Rio, me chama, porque a gente vai para a praia e fica um dia antes lá descansando, e quando você for fazer sua prova, você vai estar super concentrado e vai tirar uma ótima nota. Como que funciona o processo de seleção? Primeiro você vai ter a prova, que é no caso a prova objetiva, que tem os conhecimentos básicos e os conhecimentos específicos que eu falei. Ela é organizada pela Sesgran Rio e ela é eliminatória e classificatória. Mas tem uma segunda etapa que está no edital e às vezes você não presta atenção, que é a qualificação biopsicossocial. Fala isso rápido aí. O que é essa qualificação? Eles vão olhar uma avaliação psicológica sua, vão fazer exames médicos e vão levantar questões sociofuncional. O que é isso, colega? Eles vão levantar a sua vida mesmo, porque eles têm medo de alguma coisa, algumas questões de sigilo da Petrobras mesmo, e querem saber quem você é e se você tem algum interesse em roubar informações da Petrobras. Essa é a segunda etapa, ela só elimina e ela acontece já na Petrobras. Ou seja, é quando você já foi aprovado lá e eles te chamam para admissão, é quando eles fazem esses testes. A prova, o grande dia 18 de maio, ela normalmente acontece no turno da tarde, você vai receber maiores dados no site, com o horário e tudo mais. E ela é uma prova objetiva para todos os cargos, que vai depender do nível médio e superior o tempo de duração. Por quê? A prova para nível médio ela é um pouco menor e ela vai demorar só 4 horas. Você tem, na verdade, 4 horas para fazer ela. Para o curso superior, você vai ter 4 horas e 30 minutos, porque ela tem algumas questões a mais. O edital colocou uma coisa importante, que é: o candidato deverá chegar ao local das provas com 1 hora de antecedência no início das mesmas. Eu sempre falo para a pessoa chegar cedo, mas às vezes ninguém me leva a sério. O que eu tenho para te dizer é: o edital colocou isso.
Então, você tem que chegar mais cedo, obrigatoriamente, tá bom? Para nível médio, como que vai ser a prova? Ela vai ser uma prova de conhecimentos básicos, com 20 questões, que é que vai ter língua portuguesa e matemática. Os conhecimentos específicos são divididos em 3 blocos, que vão ter 20 questões, 10 questões e 10 questões. Para nível superior, é mais ou menos a mesma coisa. O que muda é que na parte de conhecimentos básicos você tem inglês, e na parte de conhecimentos específicos você vai ter um número maior de questões. Porque o bloco 1 também tem 20, mas o bloco 2 e o 3 tem 15 questões. Você pode ser eliminado sim, colega. Não depende só de você fazer uma boa prova. Você tem que prestar atenção o que pode te tirar desse certame. Se você tiver uma nota inferior a 50% do total, você pode ser eliminado. E a outra coisa é que se você zerar qualquer das matérias de conhecimentos básicos, você também é eliminado. Ou seja, não estuda só conhecimentos específicos. Português e matemática é importante para você também nesse concurso. É importante que você praticamente feche essas disciplinas, tá? Desempate. Por que eu acho que você tem que ficar atento às questões de desempate? É provável que você empate na nota com várias pessoas. Esse concurso está sendo esperado já há um tempo e tem outras pessoas também que estão na mesma que a sua. O que você tem que ficar atento? Que ele primeiro vai pegar, é claro, as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, mas ele também vai desempatar pelo conteúdo programático, que é o quê? O bloco 1, o bloco 2 e a parte de conhecimentos básicos. Fica atento no que vai cair no seu bloco 1 e estuda bastante, porque ele é questão de desempate, viu? Não basta só ser aprovado, você tem que olhar várias questões para saber se você vai conseguir ser admitido. Eu já vi várias pessoas perderem o concurso porque eles não cumpriram todos os requisitos. São questões militares, questões eleitorais, e você tem que ficar atento. No caso da Petrobras, o que eu acho mais importante é que você não pode estar recebendo nenhum provento ou aposentadoria de um órgão ou empresa pública. Ou seja, fica atento, se você queria conciliar 2 funções, você não vai poder fazer esse concurso. E o resultado, que é claro, será de aprovação, nós iremos comemorar, vai ser ótimo, vai sair no dia 19 de maio, me liga que a gente sai. E você tem 2 dias para fazer o recurso, que é no mesmo dia 19 e no dia 20. Ou seja, não dá trela para o azar. Se você achou que tem alguma questão lá que merece recurso, tenta mandar no mesmo dia. Logo depois da gente comemorar a sua posse, tá tudo lindo, a Petrobras vai te chamar para um programa de formação de empregados. Como que funciona? Não necessariamente vai ser na cidade que você marcou. Então, ela vai te convidar e vai falar como que vai funcionar, o treinamento e tal. O mais importante é que você pode ser eliminado no treinamento se você não tirar as notas que você precisa. Isso é importante porque, gente, a sua profissão na Petrobras, ela vai ser um cargo muito importante. E várias funções vão exigir de você um extremo conhecimento daquilo. Então, ela precisa saber se você realmente está apto. Ou seja, se você chegou no curso, não deu conta, bye bye, colega. Então, gente, gostou dessas dicas? Bom, o concurso da Petrobras ele é um concurso excelente, tem todos os anos. Eu espero que tenha te ajudado muito. Clica aqui em gostei para eu manter o meu emprego. Também escreve alguns comentários. Não precisa pedir mais em casamento, gente. Eu já aceitei alguns, tô brincando. E comenta também o que você gostaria de saber mais da Petrobras. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode discutir e trocar informação. E veja os outros vídeos que estão aparecendo aqui, que são super legais.